Fala pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto importante e sério, a sífilis. Você já ouviu falar dessa doença? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Ela pode afetar qualquer pessoa que tenha tido contato sexual com alguém infectado. Isso significa que, se você está envolvido em atividades sexuais com alguém que tem a doença, você está em risco de contrair a doença. Mas como que a sífilis ela é propriamente transmitida, né, de uma pessoa para outra? Bem, ela pode ser passada através do contato direto com uma ferida ou uma úlcera sifilítica aberta. Isso pode acontecer durante o sexo vaginal, anal ou oral, tanto faz. Além disso, a sífilis também pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gravidez, o que é conhecido como sífilis congênita. Inclusive, aqui no estado do Rio de Janeiro, a sífilis congênita é hoje uma das principais causas de retardo mental infantil prevenível. Tá? Outra causa importante também aqui no estado é o uso de drogas durante a gestação, mas daí a gente vai falar sobre isso num outro vídeo específico. Bem, a sífilis ela se apresenta normalmente em 3 estágios: primário, secundário e terciário. Na apresentação primária, geralmente o que a gente observa é uma lesão ulcerada na região genital, porém com uma característica bem típica desse tipo de lesão. A lesão ela é feia, mas ela não dói absolutamente nada, ou se dói, dói muito pouco pela aparência dela. Passado alguns dias, essa lesão então ela desaparece. Da mesma forma como ela apareceu, ela desaparece. E entra num período chamado de latência. Isso não quer dizer que a doença sumiu, é só que ela entrou em latência. A doença continua lá, ela só não está aparecendo a lesão. Tá? Após alguns meses, a pessoa então vai apresentar várias manchinhas enegrecidas na pele, circulares, tá? Inclusive na região palmar e plantar do pé. Essa fase da sífilis a gente chama de fase secundária. É quando a bactéria causadora da sífilis já se disseminou para outros tecidos do corpo. Do mesmo modo que na primeira vez, essas lesões também desaparecem. Tá? E então, após algum tempo, que pode variar entre meses ou até anos, a pessoa pode vir a apresentar então sintomas neurológicos que caracterizam a sífilis terciária ou neurosífilis, que é marcada pelo comprometimento do tecido neurológico cerebral, tá? Pela sífilis. Agora, como é que os médicos eles diagnosticam a sífilis? O diagnóstico pode ser realizado de maneira clínica e geralmente confirmado através de exames de sangue, né, que detectam a presença de anticorpos produzidos pelo corpo, que está tentando combater a bactéria. Se você foi diagnosticado com sífilis, não entre em pânico, tá? Porque a boa notícia é que a sífilis ela pode ser tratada com antibiótico na maioria dos casos. Geralmente, esses antibióticos são feitos na forma de injeções. Tá? Porém, gente, é preciso chamar atenção para uma realidade que está sendo cada vez mais frequente. Tá? Estão aparecendo cepas do Treponema pallidum, da bactéria que causa o sífilis, que estão sendo resistentes aos antibióticos usuais que a gente costuma fazer. Tá? Se imagina que isso está acontecendo por conta de diversos fatores, né? Por exemplo, o uso inadequado de antibióticos é um fator importante, a automedicação das pessoas é um fator importante, porque elas acabam se automedicando, no sífilis elas usam medicação, e o padrão do sífilis é sumir as lesões, né? Depois do tempo ela aparece de novo e a pessoa não correlaciona uma coisa com a outra. E também, né, outro caso importante, é a explosão de novos casos de sífilis relacionados ali ao comportamento sexual inadequado. Eu acho importante nós falarmos sobre comportamento sexual inadequado quando a gente fala sobre sífilis, porque eu acredito que esse assunto geralmente é negligenciado aqui no Brasil. Aqui dão muito enfoque para as medidas de prevenção de barreira, como por exemplo, o uso de preservativos. Apesar dos preservativos serem realmente eficientes quando utilizados, o problema, no meu entendimento, dessa abordagem é que não se chama as pessoas para reflexão da necessidade de se buscar uma vida sexual que seja mais saudável, né? Tanto do ponto de vista biológico quanto psicológico das pessoas. As pessoas podem ter um comportamento compulsivo, gente, com relação a qualquer coisa, comida, trabalho,
E com o sexo também não é diferente. Se o discurso do dia e falam para as pessoas, né, busquem um prazer indiscriminadamente e fujam da dor, do sofrimento, o sexo então é facilmente utilizado como uma ferramenta tão boa quanto qualquer outra para fugir das dificuldades da vida. E para quem está utilizando o sexo como uma fuga da realidade, como você vai esperar que essa pessoa mantenha ali o uso da razão quando for se relacionar sexualmente? Ela não vai se recordar de utilizar o preservativo. Ou então até se recorda, mas ela não vai utilizar mesmo assim, porque aqueles mecanismos de vício que a gente conversou em outros vídeos, ele ocorre tanto com comida, com jogos, com drogas, mas também ocorre com o sexo. A pessoa que está numa relação com o sexo de maneira inadequada, ela vai precisar de estímulos cada vez mais intensos para ter uma satisfação que ela tinha antes com um estímulo muito menos intenso. Então, assim, no meu entendimento, assim como a relação correta para com a comida é a nutrição do corpo e o prazer que provém da alimentação deve ser uma consequência e não o objetivo da alimentação, com o sexo, gente, não deve ser diferente. Primeiro deve haver o caráter unitivo dos parceiros, a comum união entre os dois. E o prazer sexual deve ser visto como uma consequência dessa união e não como o objetivo dela. Quando nós tratamos o outro como um objeto que serve para nos dar prazer, nós vamos acabar fazendo mal tanto para o outro quanto para nós mesmos. Pessoal, por hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo seu comentário. Se gostaram do vídeo, deixe seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!